Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e hoje vamos fazer uma videoaula resolvendo uma pergunta que muita gente deixa nos comentários dos vídeos que eu tenho sobre balanceamento de equações químicas, tá? Basicamente é o seguinte, por exemplo, eu vou colocar aqui uma equação H2 mais O2 formando H2O. Acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre balanceamento de equações químicas aqui no canal. Essa videoaula, só para deixar meio claro, ela não é para quem não sabe balanceamento, não sabe nada de balanceamento. Caso você não saiba nada de balanceamento, então dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link da descrição vai ser uma playlist sobre balanceamento de equações químicas. Aí você vai aprender o método de tentativa e erro, o método do macho, como é que funciona isso, tá bom? Aprendendo a balancear, você vai entrar numa dúvida. Eu posso colocar os coeficientes estequiométricos como números inteiros apenas, ou eu posso colocá-los como números quebrados também? Porque às vezes eu vejo números inteiros e às vezes número quebrado. Como que funciona isso? Bom, então vamos à interpretação do que isso significa. Então, relembrando, não sabe nada, caiu de paraquedas aqui? Dá uma olhada na playlist que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, se essa é uma dúvida sua sobre números inteiros, números quebrados, o que eu faço? Existe uma interpretação e você tem que entender essa interpretação. Quando a gente faz esse balanceamento, que é um balanceamento bem simples, observe, nós temos aqui primeiro 2 átomos de hidrogênio. Ah, beleza, lá nos produtos eu também tenho, vou deixar aqui ó, o P de produto e o R de reagentes. Nos reagentes eu tenho 2, no produto eu tenho 2. O oxigênio eu tenho 2 aqui, opa, aqui eu só tenho 1. Então eu vou colocar o número 2 aqui como coeficiente estequiométrico. E aí, para mim deixar tudo balanceado, né, eu vou colocar um 2 aqui também no hidrogênio. Basicamente, eu vou ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos reagentes. E 1 vezes 2, eu vou ter aqui 2 oxigênio nos reagentes. Nos produtos, eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos produtos. E 2 vezes 1, quando não aparece nada que a gente sabe que existe o número 1, a gente tem 2 oxigênios no lado dos produtos. Ou seja, as quantidades de oxigênios e de hidrogênios são iguais, tanto nos produtos quanto nos reagentes. Então, nossa estrutura, né, nossa equação química está balanceada e está tudo certinho aí. Beleza. Tirando agora essa parte, vamos pensar o seguinte. Tem alguma outra forma que vocês conseguem fazer este balanceamento de equações? Tem outra forma, né? Tem várias outras formas. Você poderia pensar, primeiro, tem uma forma de ainda deixar em números inteiros, você colocar coeficientes estequiométricos maiores, só que na mesma proporção. Então, seria basicamente você pegar e começar a fazer assim, ó. Ah, aqui é 2, então eu vou colocar aqui 4. Ah, aqui é 1, então eu vou colocar aqui 2. Ah, aqui é 2, eu vou colocar aqui então 4. Se você olhar, a equação vai estar balanceada. Só que normalmente nos exercícios de química, quando você vai fazer um balanceamento, o que é exigido de você é que você faça um balanceamento de equações químicas com o menor coeficiente estequiométrico possível. Então, se dá para você simplificar dividindo aqui por 2, dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2, você vai fazer isso. Mas você chega num limite. Esse limite está aqui na equação de cima. E nessa equação de cima, se você quiser continuar dividindo por 2, você até pode. Só que o que vai acontecer? Esse número 1 aqui vai virar uma fração. Como que ficaria se eu pegar a primeira equação que a gente tem aqui e a gente fizer ela dividindo ela por 2? Basicamente, a primeira parte vai ficar 1 de H2 mais meio, né? ou seja, 1 sobre 2 de O2, formando 1 de H2O. Você pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Então, posso balancear, professor, colocando meio, posso colocar aí uma fração? Pode, desde que você entenda o que significam esses coeficientes estequiométricos. Como assim? Bom, vamos lá. Primeiro na equação de cima que a gente tem ali. Eu vou apagar essa parte aqui que a gente colocou no meio para a gente fazer a nossa interpretação, tá bom? Na verdade, eu até acho que eu coloquei muito perto uma da outra, mas tá bom. Ó, a gente vai fazer a interpretação do que são esses coeficientes estequiométricos. Ó, eles servem para a gente pensar de duas formas basicamente. Ou eu posso falar que esse 2 ele significa que eu tenho duas moléculas, tá? Duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio, formando duas moléculas
de água. Vamos lá, olha essa interpretação. 2 moléculas de hidrogênio mais 1 molécula de oxigênio formando 2 moléculas de água, tudo bem? Essa é uma interpretação, mas é a interpretação que a gente menos usa. Normalmente você não quer falar que você está trabalhando com 2 moléculas, você está falando em número de mols. Você fala assim, eu tenho 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio. Observe que eu estou deixando eles embaixo, tá, pessoal? Ó, essa interpretação de cada um deles está embaixo de cada um. Então, 1 mol de oxigênio formando 2 mols de H2O. Então, olha só, essa é a interpretação que você normalmente quer usar. E se você quer usar essa interpretação aqui de baixo, pode fazer em fração? Pode, sem problema nenhum. Porque existe meio mol de oxigênio? Existe. O que você não pode é colocar dessa forma aqui, em fração, e interpretar da forma de cima. Porque o coeficiente estequiométrico ele serve para as duas formas. O coeficiente estequiométrico não está te dizendo que isso aqui é número de mols. Você não tem 2 mols, 1 mol e 2 mols. É uma interpretação que você faz a partir do seu coeficiente estequiométrico. Que ele só serve, na verdade, para você ter uma proporção entre os átomos ou os números de mols que você está trabalhando. Você entendeu? Então, assim, quando você faz esse balanceamento aqui de baixo e você coloca esses coeficientes estequiométricos, aonde algum dos seus coeficientes estequiométricos ele é um número fracionário, você tem uma fração, você está diminuindo a interpretação que você pode ter sobre esse seu balanceamento de equações químicas. A sua interpretação ela é sobre muitas moléculas, mas não pode ser sobre poucas moléculas. Por que não, professor? Porque você não pode ter meia molécula de oxigênio. Essa interpretação de cima você não pode ter aqui. Você não tem meia molécula de oxigênio. Ah, mas metade da molécula de oxigênio seria eu ter um átomo de oxigênio. Não pode? Não, porque um átomo de oxigênio ele não se junta com 2 átomos de hidrogênio para formar uma molécula de água. Não é assim que a reação acontece, tá? E você não vai achar esse átomo de oxigênio atômico aí, não vai achar esse átomo de oxigênio separado para estar reagindo com uma molécula de hidrogênio para formar uma molécula de água. Então, assim, para você ter as mesmas características que tem a molécula de oxigênio, é outra molécula de oxigênio. Você não vai rachar uma molécula ao meio e falar que você está trabalhando com um átomo de oxigênio. Tá? Isso é uma interpretação errada. Cuidado para não confundir átomo de oxigênio e achar que ele pode ser tratado com as mesmas propriedades químicas, fazendo o mesmo tipo de reação de uma molécula de oxigênio. Não é assim. Tá? Embora só um átomo de oxigênio saia da molécula de oxigênio para formar a molécula de água. Tá? Então, assim, a interpretação vai diminuir. Você vai poder utilizar a interpretação que você mais utiliza, que é a de número de mols, mas não poderá utilizar essa interpretação do número de moléculas. O problema é que muitas vezes o aluno até faz ele faz pela metade, ele faz o coeficiente estequiométrico, só que ele não consegue interpretar o que ele está fazendo. Ele apenas balanceia porque é assim que o professor faz. E tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que entender o que está fazendo. Beleza? Bom, agora, você compreendeu isso. Professor, mas eu fiz um balanceamento. Eu cheguei nele e eu só consigo fazer esse balanceamento. Eu sempre faço e acaba dando um número quebrado, né? Vamos lá, uma fração. É um problema? Depende. Porque muitos exercícios, normalmente os vestibulares, eles vão ter para vocês alternativas, né? Eles vão ter opções, vai estar lá letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. E normalmente o que essas questões gostam de fazer? Elas escrevem lá, faça o balanceamento da equação tal. E aí ela pede, e coloque, né, na alternativa correta que indica a soma dos coeficientes estequiométricos. Quando eles falam isso, eles falam a soma dos coeficientes estequiométricos inteiros. Os mínimos coeficientes estequiométricos inteiros, ou seja, você teria que colocar 2 mais 1, 3 mais 2, 5. E aí alguma dessas alternativas estaria aqui 5 e você marcaria ela. Se você utilizar como fração, não teria uma alternativa que estaria em fração. Eu, pelo menos, até hoje, eu nunca vi um exercício fechado que falava para a gente fazer a soma, e pode até ser que tenha, tá? Não descarto isso. Mas eu falo para vocês o seguinte, é importante saber fazer o balanceamento e você chegar no número fracionário, você entender o que isso significa. Mas é muito
muito mais fácil vocês encontrarem questões aonde você só fala de coeficientes estequiométricos inteiros, porque ele abrange uma interpretação muito maior. Tá? Então, assim, aqui é livre de erros quando você fala de coeficientes estequiométricos inteiros e quando você fala dos fracionários, não. Professor, mas o meu professor faz da fracionário. Não é errado, porque o seu professor sabe a interpretação, ele sabe o que ele está fazendo. Agora que você também sabe, você também pode fazer com número quebrado, número fracionário, sem problema nenhum, desde que você saiba o que você está fazendo e como é a interpretação desse seu balanceamento de equações químicas. Tudo bem? Agora, se você chegou no número fracionário e você quer, a partir dele, transformar em um número inteiro, é só você fazer uma multiplicação. Por exemplo, aqui ó, não é meio? Eu multiplicando esse valor por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter o número 1. 1 de O2. Só que eu não vou multiplicar só ele, eu vou multiplicar todo mundo, né? 1 vezes 2, aí você vai colocar aqui 2 de H2O. Aí você, a mesma coisa, 1 vezes 2 aqui, você vai chegar em 2 de H2. Ou seja, você chega no balanceamento dos menores coeficientes estequiométricos inteiros a partir de um coeficiente estequiométrico fracionário também. Você também pode fazer isso. É óbvio que o mais simples, né, o mais normal é que o aluno chegue aqui pelo método do macho, fazendo tentativa e erro, sem que ele tenha chegado num número quebrado. Não é comum que ele chegue no quebrado. E a partir do número quebrado ele vá até um número inteiro. Tá? Normalmente a cabeça do aluno só pensa em números inteiros. Mas se você pensou no número quebrado e a partir daí você chegou no número inteiro, maravilha. Tá? Então, você pode fazer balanceamento de números inteiros apenas ou quebrados apenas. Mas fique atento, saiba as duas formas e saiba a interpretação das duas formas. E quando você encontrar um exercício, preste bem atenção no que ele fala, porque normalmente eles pedem para você fazer o balanceamento com os menores números inteiros, tá? Que você conseguiria fazer. Então, aí você tem que fazer pelos menores números inteiros, porque é o que o exercício pede. Beleza? Então, basicamente é isso. Isso aqui foi um tira-dúvida porque já vi algumas dúvidas aqui nos comentários dos exercícios de química onde eu faço balanceamento. Ah, professor, se eu fizer dessa forma? Ah, e se eu fizer com o balanceamento pela metade? Ah, eu tenho uma forma... Entendeu? Então, assim, agora para vocês compreenderem por que você faz em números inteiros e se pode fazer em número fracionário, mas entenda o que isso significa, beleza? Bom, basicamente é isso. Se você gostou dessa videoaula, deixa um like nesse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais para que seus amigos também entendam como é que funciona o balanceamento de equações químicas e como é que é esse negócio aí de coeficientes estequiométricos quebrados, né? Coeficientes fracionários e coeficientes inteiros. Um forte abraço para vocês, muito obrigado por assistirem até o final dessa videoaula, a gente vai se encontrar numa próxima.